carrossel e aquele quando o pirulito roubou o menino Jesus. Tá? Essa tatuazinha do menino Jesus, tá? Lá? O Cortiço. Não se esqueça que o Cortiço é um livro do final do século XIX. E o final do século XIX é um século cientificista, positivista. Quem dá o ismo do final do século XIX? Não é da arte, da ciência. Zoomorfismo, determinismo, darwinismo, ismo. O final do século XIX foi um século cientificista e positivista. Aí você esquece que é positivismo mesmo? Só vale aquilo que a ciência disser. Então, o Aloysio Azevedo vai fazer isso. Vai tentar ser o mais científico possível. Pra quem não sabe, Aloysio Azevedo quase apanhou. Por quê? Porque ele, como era científico, tentou fazer o quê? Ser fiel à realidade. Para quem não sabe, Aloysio Azevedo alugou uma casa no Cortiço, se vestiu de morador de Cortiço e foi para o Cortiço. Só que aí os moradores começaram a perceber que ele fazia muita anotação e acharam que ele era um policial infiltrado. E quase bateram no Aloysio Azevedo. Gente, olha a diferença. José de Alencar, romantismo. O Alencar escreveu Iracema e é provável que o Alencar nunca tenha visto um índio na vida. Tudo da fantasia romântica. Naturalismo, ciência. O cara foi lá morar no Cortiço, passar uns dias no Cortiço para ser cientista. Sim, uma das teorias do século XIX é a teoria da biogênese. Lembra? Pegue resto de pão, pegue roupa molhada, joga num campo que vai nascer o quê? Rato. Vai nascer rato. Olha lá. Olha o que ele escreve lá. Ele falou que o Cortiço era uma fermentação sanguínea. O Cortiço era um paraíso de vermes, brejo de lodo quente e fumegante, onde brota a vida, brutalmente, como de uma podridão. Certo? Quer dizer, quase uma teoria da biogênese do Cortiço. Sim? Vai ter vários ranços cientificistas nesse livro. Certinho? Do Capitão de Areia, apesar de ser modernista, também tem uma. Vamos lembrar? Por que o diretor do reformatório achava que o Pedro Bala não tinha chance? Ele tratava tão mal o Pedro Bala, porque existia uma teoria científica do século XIX, que influenciou muitos reformatórios, as FEBEMs do Brasil, que diziam o seguinte, que a pessoa nasce bandida. E como é que você sabe que o cara é bandido? Queixo quadrado, sobrancelha arqueada, olhos esbugalhados e algum tipo de cicatriz no rosto. O Pedro Bala não tinha uma cicatriz no rosto? Então o diretor do reformatório, só de olhar para o Pedro Bala já sabia. Isso aí é bandido, não tem o que fazer. Certo ou não? São as teorias do século XIX que, né, chegaram até o século XX. Certinho? Tá bom. Eu acho que a ênfase do Cortiço, eu estou chamando a atenção de alguns personagens de cada livro. Do Cortiço vai ser ou o Jerônimo, ou o João Romão, ou a Bertoleza. Certo? Vamos lembrar o Jerônimo? Por que o Jerônimo é importante? Porque o Jerônimo ele vai se abrasileirar. No Cortiço, se abrasileirar é uma coisa positiva ou negativa? Negativa. Vamos lá? Por favor, o que aconteceu com o Jerônimo quando começou? Vamos lembrar? Começo do livro. Trabalhador, honesto. Foi ele que começou a ajudar lá o João Romão na pedreira, organizou tudo aquilo. Ponta firme, disciplinadíssimo. Terminava o serviço e ia para casa. Faz favor, se abrasileirou. O que começou a acontecer com ele? Vagabundo. Me dá uma responsabilidade do Jerônimo. Faltou no trabalho. Hã? Parou de pagar a escola da filha. Começou a encher a cara. Lembra dessa história? Ele foi se abrasileirando. E aí aconteceu? Ele trocou o vinho pela cana. Trocou a broa pela farinha de mandioca. Trocou o bacalhau pelo feijão preto e pela carne seca. Trocou o caldo verde pelo vatapá, pela muqueca, pelo caruru. E trocou a guitarra portuguesa pela viola, pelo violão baiano. Por gentileza, quem fez todas essas alterações na vida dele? Porque, gente, quem era a síntese dos trópicos? Quem era a síntese da brasilidade? Rita Baiana. Rita Baiana é a síntese dos trópicos. Vê? Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Por favor, um português chegou ao Brasil. Qual a sensação? Calor, volúpia, sensualidade. Olha lá. Ela era a luz ardente do meio-dia do Brasil. Ela era o calor vermelho das festas da fazenda. Ela era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que atordoaram nas matas brasileiras. Ela era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta. Ela era o veneno e era o açúcar gostoso. Ela era o saputi, mais doce que o mel, e era a castanha do caju, que abre feridas com seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde traiçoeira,
a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele. Todas as sensações que ele teve, ou táteis, paladar, ou para tudo que ele teve no Brasil, ele sentiu na Rita Baiana. E a Rita Baiana então vai contaminá-lo e ele vai ser brasileirado. Sim ou não? Sim? Cada livro, vou pedir para você reler o capítulo 2. Você vai reler na sua casa o capítulo 11 do Curtício, que é o capítulo em que a pombinha vai menstruar pela primeira vez. Vamos lembrar? Pombinha tinha uma doença, muito comum no século XIX, naturalismo, patologias. Ela não havia menstruado aos 18 anos e estava noiva. A mãe não deixava ela casar. Um dia, ela foi na casa da Leonie. Leonie, então, o que aconteceu? Leonie vai se insinuar para ela sexualmente. Ela voltou para casa, ficou com aquilo na cabeça, começou a sentir um mal-estar, deitou na grama. E aí começou a ter um delírio de um sol que vinha e voltava. Uma borboleta que abria e fechava as asas. E vai nascer uma flor. O sol é o calor, os hormônios. A rosa, a flor, a hemorragia, a menstruação. E a borboleta que abre e fecha, eu prefiro não comentar devido ao horário. Dá pro caso. O Curtício estava vivo. O Curtício acordava. O Curtício reagia. É a tal da prosopopeia ou personificação. Não é só o Curtício. A pedreira também. Ó a pedreira. Impassível gigante que os contemplava com desprezo. Imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. Então, ela também está viva, né, a pedreira? Só lembrando os meninos que vão prestar Unicamp, que a FUVEST e a Unicamp não conversam. Então, o que caiu na primeira fase da FUVEST pode cair na Unicamp. Pedro Bala pode cair. Caiu o Pedro Bala lá na Unicamp, tá? Sim? Muito bem. Vamos lembrar? Nós tínhamos dois curtiços, os carapicus e os cabeças de gato. Mexeu com todos. Bé. Voltemos ao Capitão de Areia. O senhor Pedro Bala apanhou uma vez lá de um grupo oponente, não contou para o seu grupo, o pessoal falou tirar a satisfação? Igual, mexeu com um, mexeu com todos. É a coletividade. Sim? O Curtício, existe uma ideia aqui de espacialidade. Visualmente a gente percebe. Começo do livro. Tem a casa do João Romão, a mercearia, ele mora lá no fundo. Tem o Curtício e tem o sobrado de Miranda. Conforme o livro foi avançando, o que aconteceu? O sobrado do João Romão foi subindo. E no final do livro, o sobrado dele está mais alto que o sobrado do Miranda. Portanto, visualmente você percebe a ascensão social do João Romão. Certinho? Acorda para Jesus, acorda para Jesus. Uma das teorias do século XIX é o darwinismo. Que dizia Darwin, quem sobrevive? Os mais rápidos. São os mais fortes. Quer dizer, numa sociedade de ser versus parecer, quem é mais forte? Quem é ou quem aparenta? Quem aparenta. Quem consegue fazer o jogo social. O João Romão fazia o jogo social e ele vai vencer. Porque em todas as situações ele lucrou. Ele é um rolo compressor capitalista. Vamos dar um exemplo? Quem me ajuda? Como é que ele lucrou com a Bertoleza? E a Bertoleza estava juntando um dinheirinho para comprar sua liberdade. Ele falou, me dá esse dinheiro que eu completo e eu vou comprar sua liberdade. E chegou com uma carta, só que foi uma carta que ele mesmo redigiu, falsa. Como é que ele se deu bem com a gravidez da Florinda? Vamos lembrar? Tinha uma menina que morava no Curtício, que era virgem. Um dia ela apareceu grávida. A mãe impressionou. Quem é o pai, quem é o pai, quem é o pai, quem é o pai? Ela contou. Era um funcionário da mercearia do João Romão. Foram todas as mulheres do Curtício batendo no cara. O João Romão falou, parou. Obrigar a casar não posso, mas ele vai pagar o dote dessa menina. Fechou a porta da mercearia. O cara falou assim, patrão, vamos acertar nossas contas. Só que contas? O seu dinheiro, sua indenização, eu vou pagar o dote da menina. Sai daqui, senão elas vão te bater. O cara foi embora. A hora que ele abriu a porta, o que ele falou para as mulheres? Que o cara tinha fugido com o dinheiro. Não pagou nem o cara, nem a mãe da menina. Sim ou não? Como é que ele venceu no lucrou também com o Curtício pegando fogo? Ele foi salvar o velho Libório. O Libório era o velhinho. Chegou lá, viu que o velho estava morrendo mesmo, pegou as garrafas do velho. E aí tinha um monte de dinheiro. Algumas notas já não valiam mais. O que ele fez? Passou de troco. Na mercearia. Até nisso ele lucrou.
Certinho? E com o dinheiro que valia ele reconstruiu o cortiço, junto com o seguro. E aí como ele reconstruiu o cortiço, fez casas melhores, e foi então aos poucos expulsando aquela gente. Por que esse livro é importante, gente? Começa a mostrar a ocupação do espaço urbano carioca. Cada vez mais os pobres vão ser jogados para a periferia ou para o morro. Gente, o que bairro eu quero curtir isso? Botafogo. Para quem não conhece o Rio, gente, Botafogo é quase no centro do Rio. Tá certo ou não? Mas cada vez mais, e já é periferia. Vai expulsando as pessoas. Olha lá. Olha quem vai começar a morar no cortiço depois do incêndio. Já não eram gente sem gravata e sem meia. Era uma nova camada social que se deixaria arrastar inteira lá para dentro. Já lá não se admitia qualquer pé rapado. Para entrar, era preciso carta de fiança e uma recomendação especial. O cortiço tinha aristocratizado. Não tinha, não? E os negros? Existe um racismo latente nesse livro. Vamos ler? A Bertoleza queria ficar com o João Romão porque ela procurava um homem numa raça superior à sua. Se ele fala de raça superior, que veria uma raça? Racismo. Ou aquilo estava enegrecendo-lhe a alma. Enegrecer a alma é uma coisa positiva ou negativa? Negativa, como se enegrecer fosse uma coisa ruim. Ou ela tinha uma pele de moreno quente, olhos luxuriosos de macaco. De macaca. Parou. Luxúria. Gente, um dos pecados capitais é a luxúria. O que é luxúria? Gostar de luxo? Não. Hã? É o sexo, né? Oi. O negro, vocês sabem disso, né? Existe um preconceito. Hoje, gente, a gente acha que preconceito é só preconceito de não gostar. Existe preconceito. Por exemplo, a gente tem um preconceito com os japoneses. A gente acha que todo japonês entende matemática. Que atrás de toda máquina fotográfica existe um japonês. Como você não vai ver em matemática? Você é japonês? Como você não sabe mexer nessa máquina no computador? Você é japonês. A gente acha que todo japonês entende de computação e todo japonês, né, entende de matemática. A gente atrela a raça negra sensualidade. A gente atrela a raça negra a luxúria. A gente acha que toda mulher negra é quente na cama. E a gente acha que todo homem negro... Bom, você já sabe o que a gente acha de todo homem negro. Peraí que eu vou explicar. O que é um preconceito, porque a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo todo... A gente está reservando às pessoas negras só uma área de atuação, que é o sexo. O resto não pode. Tá ficando claro, gente, não? A gente acha que o racismo é só assim, eu não gosto de pessoa negra. Não é isso. Isso é uma maneira de preconceito. Que você está só colocando ele na questão sexual. Tá ficando claro, gente, não? Sim? Tá vendo? Ela tem olhos luxuriosos. Está atrelando o sexo à raça negra. Ou o negro desgosto comia por dentro. Negro desgosto é uma coisa negativa. Olha a Rita Baiana. O sangue da mestiça reclamou seus direitos de apuração. E Rita preferiu no europeu um macho de raça superior. Porque ela estava entre o Firmo e o Jerônimo. Só que o Jerônimo era português e o Firmo era negro. Ela preferiu então um macho da raça superior. Racismo. Certo ou não? Só uma coisa, tira esse negocinho. Só um instantinho. Existem cenas de homossexualidade neste livro Cortiço e existem cenas de homossexualidade no Capitães de Areia. Por gentileza, em qual deles ele é homossexual e em qual deles é porque é o que tem para hoje? Capitães de Areia é porque tem para hoje. Está escrito no Capitães de Areia. O nosso grupo não pode ter chibungo. Chibungo é o regionalismo nordestino, é o nordestinês para homossexual passivo. Entendeu? Se o cara fosse ativo, não tem problema. Eles não aceitavam o passivo. É o que tem pra hoje. Lá não é que ele é homossexual. É o que tem pra hoje. Sim? Aqui não. Eles são homossexuais. Quem são os personagens homossexuais desse livro? Primeiro, o Botelho, que é o agregado do Miranda. Agregado pode ter no Unicamp. Tem agregado aqui, tem agregado no Dom Casmurro e tem agregado no Sargento Milícias. O Botelho morava de favor na casa do Miranda. Olha a cena dele com o Henrique. Fala assim porque sou seu amigo, que o acho simpático, que o acho bonito. E acarinhou tão vivamente desta vez que o estudante, fugindo-lhe das mãos, afastou-se com um gesto de repugnância e desprezo, enquanto o velho dizia em voz comprimida: olha, espera, vem cá, você é tão desconfiado.
contra a homossexualidade, o albino. Lembra? As mulheres do cortiço lavavam roupa para fora. E tinha um homem que lavava roupa para fora. Estranha profissão. Olha lá. Um sujeito afeminado e fraco. Leonie. A Leonie é aquela prostituta chique, uma cortesã, que dava em cima da pombinha. A Cocotte, cortesã, recebeu de braços abertos, radiante, com a panela junto de si, naqueles divãs fofos e traidores, entre todo aquele luxo extravagante e requintado, próprio para os vícios grandes. Aí ela continuou. Sem se descuidar um instante da rapariga, tinha para ela extrema solicitude de namorado. Levava-lhe a comida à boca, bebia de seu copo, apertava-lhe os dedos por debaixo da mesa. Apagava-lhe a cintura, as coxas e o colo. Depois, como que distraidamente, começou a desabotoar-lhe o corpinho do vestido. Não, para, não quero despir-me. Pombinha, que se atirara ao mundo e vivia agora em companhia dela, a serpente vencia afinal. Você lembra, gente, a Pombinha no final do livro vai estar separada do marido e vivia com a Leonie para cima e para baixo. A serpente vencia afinal. A serpente, gente, na Bíblia, a visão cristã, é sempre atrelada ao quê? É o pecado. Ao pecado, à traição, ao vício. Tá certo ou não? Sim? Vamos lá. Bruno? Olha essa foto do final do século XIX de uma mulher negra vendedora de comida no Rio de Janeiro. Uma típica Bertoleza. Bertoleza também vendia comida, só que ela vendia peixe, ela pintava peixe, fazia comida, né? Olha lá. A Bertoleza é uma personagem importante devido ao seu final trágico, devido à humilhação que essa mulher passou. Vou lembrar? O João Romão não tinha comprado a liberdade dela, e para poder casar com a filha do Miranda, tinha que se libertar da Bertoleza. O que ele fez? Avisou então o ex-dono que ela estava lá. E um dia ela estava trabalhando e viu chegar o filho do patrão com policiais. Ela então, entendendo o que tinha acontecido, fez o quê? Um araquiri. Pegou uma faca e cortou o seu próprio estômago. É bonita a cena, né? Porque ela estava cortando o peixe, tem um paralelo, né? De cortar o peixe e cortar o próprio estômago. Neste momento, parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha de casaca trazer-lhe, respeitosamente, o diploma de sócio benemérito. Olha a ironia. O João Romão, responsável pela morte dessa mulher negra, contribuía com uma sociedade de abolicionistas. Sim? Dava dinheiro. Então, olha a ironia, né? Assim? Vou insistir. Tem muito posto que no cortiço, tem muito posto que no casmurro. Nós não usamos mais essa conjunção. O que é posto que? Embora. É uma concessiva. Troca para mim por outra conjunção. Posto que os seus negócios não corressem mal, custava-lhe sofrer escandalosa fortuna de vender. Troca para mim. Mesmo que, ainda que, apesar de, isto é a cara da Fulvestre. Eles vão te dar uma frase, uma conjunção, e mandar você colocar outra correspondente. Por que eu estou insistindo no posto que? Porque Vinícius de Moraes usou corretamente ou erradamente? Erradamente. Que não seja imortal, posto que chama. Ele usou como causal, como explicativa. Ele errou, Vinícius de Moraes. Sim? Tá bom. Por falar em Vinícius, vamos falar do Vinícius? Vamos lá. Nadinha, ouve bem. Nós costumamos falar que na literatura ela se divide entre as escolas. A gente, mas horário de verão já não começou faz tempo. Né? Quer apresentar o relógio uma hora? Paulo. É bastante difícil assim. Mas fazer o quê? Parou. A gente costuma dizer que existem as escolas apolíneas e as escolas dionisíacas. O deus Apolo é o deus da luz, é o deus da música, é o deus da razão. O deus Dionísio é quem é Dionísio, gente? Baco. Deus do quê? Do vinho, do sexo, da festa. Então dá uma olhadinha só. Um deus é da sobriedade, da lucidez. O outro deus é de agresse, da entrega total. Vamos ver? A gente percebe claramente na antologia poética do Vinícius. Parou. Ele tem um poema explicando como é que se faz poema. Como é que chama isso? Essa linguagem. O que o Vinícius de Moraes falou nesse poema? Para fazer poesia tem que estar em que estado emocional? A alegria não é um convite à poesia.
Ninguém vai fazer um poema numa micareta. Olha, água mineral, água mineral, água mineral. Água que nasce da fonte segura do mundo, que abre no fundo do grotão. Água que sai inocente, riacho deságua na corrente do... Você não vai fazer poesia na alegria. Gente, é a praia. A praia não é um convite à poesia. A praia é um convite ao esporte, ao sexo, ao erotismo. Diferente da montanha. A montanha é um convite à reflexão, à contemplação, à ideia de Deus. Quando você vê aquela cadeia de montanha, você se sente pequenininho. E aí você pensa em Deus. A praia não. A praia é pele. A mesma coisa é a alegria. A alegria não é um convite ao amor, à poesia. O convite à poesia é a tristeza. Sim ou não, gente? Eu já falei isso para vocês. Só vai entender de arte e só vai produzir arte quem já teve nessa vida grandes alegrias ou grandes tristezas. Quem vive neste registro, nunca vai produzir arte e nunca vai entender da arte. E tem gente que vive nesse registro. Já falei para vocês, alguns eu perdoo. Teve gente nessa vida que teve uma vida sem graça. Mas tem gente que está nesse registro e eu não perdoo. Que são os covardes. A vida apresenta uma coisa e a pessoa se esconde. Ela não aceita, ela não quer aceitar o desafio. Só quem já teve grandes alegrias ou grandes tristezas é capaz de dar conta de uma obra de arte. Ficou claro, gente? Não? Sim? Jamais vai produzir um poema bonito, jamais vai entender um quadro, jamais vai chorar com uma música ou com uma escultura. Alguém que a maior surpresa que já teve na vida foi olhar para o espelho e falar: meu cabelo tem ponta dupla. Que shampoo que eu vou usar, meu Deus do céu. Ficou claro, gente? Não? Sim? Ah, só uma perguntinha. Que referência é essa Anchieta e Assis? Anchieta para Anchieta. E Assis? São Francisco de Assis. O que Anchieta e São Francisco de Assis têm a comum, você sabe? Não? É, segundo a tradição católica, São Francisco de Assis e Anchieta conversavam com os animais. Eram capazes de conversar com animais. Por isso, no catolicismo, São Francisco é o protetor dos animais. Porque São Francisco vai ser... É como você levar os bichos da igreja para o padre abençoar. São Francisco é o protetor dos animais. Isso não? E Anchieta também. Gente, acredita-se que no passado o ser humano foi capaz de conversar com os animais. Mas não é que se conversar. Que até hoje é assim, na fazenda. Quem conhece gente do interior sabe disso. No interior consegue entender bicho. Só de ouvir a vaca mugir ou o cavalo relinchar, ele já sabe. Isso está doente, a mimosa está doente. A mimosa não está boa hoje. O cara sabe. Tá certo ou não? Você sabe, a gente conversa com gato, conversa com cachorro, conversa com planta. Minha mãe fala, tem que conversar com a planta, senão não cresce. Samambaia é assim, você não conversa com samambaia, ela não é pra frente. Minha mãe conversa com bicho. Não ri que é minha mãe, cala a boca. Ei, presta atenção, são 120 e poucos poemas do Vinícius. Eu fiz uma lista aqui de 15 poeminhas que você vai chegar na sua casa. Você vai prometer pra mim que você vai pegar esses 15, você vai virar eles do avesso. Vai ver as figuras de linguagem, vai ver o vocabulário. É um desses 15 que vai cair, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho? Eu vou deixar aqui na lousa para você ir copiando, tá bom? Quem quiser vai tomar um cafezinho. Deixa eu só fazer o seguinte, vai ficar mais fácil, tá vendo? Material do ano anterior, entendeu? Sério, com as coisas. Ela tem, meu, tudo, né? Primeiro eu vou passar pra Renata, que tem a gente conversando. Vamos começar? Vamos. Não, como assim? Pessoal, no Dom Casmurro, a ênfase é sempre na narração. Eles adoram perguntar sobre como foi escrito o livro. Vamos de novo? Na Unicamp não teve primeira parte de literatura, então lá pode cair o agregado. Eu quero te lembrar que tem o José Dias de agregado, tem o Leonardinho de agregado e tem o Botelho lá no Curtiço de agregado. Mas, na FUVEST, como já caiu o agregado na primeira fase, a ênfase vai ser no tipo de narração que nós temos no Dom Casmurro. Se não, por falar nisso, deixa eu preparar aqui e mostrar um negócio para vocês. Tá vendo?
A ênfase vai ser do Dom Casmurro na narração. Vamos ler essa alternativa aqui, ó. Logo no início do romance, Gabriel, Bentinho afirma: meu fim evidente era atar as duas pontas da vida. Demonstra assim, que chegando ao final da vida, finalmente compreendeu tudo que pôde então relatar com segurança que os acontecimentos que a definiram sucederam-se daquela maneira e pelas razões apontadas. Gente, qual é o trechinho errado aí? Com segurança. O narrador de Dom Casmurro não tem segurança no que ele está falando. Não tem e não tem. Vamos lá. Então todo mundo sabe que a grande questão do Dom Casmurro é se traiu ou não traiu. Vou voltar a insistir. Cada um aqui tem uma opinião. Eu, Marcelo, tenho certeza que a Capitu não traiu. Mas eu jamais escreverei isso no vestibular. Eu vou colocar sempre que o que eu achava que quis mostrar foi a dúvida. Você se lembra que eu te mostrei um poema do Drummond, dizendo que a verdade, ela nunca é inteira. A verdade não existe verdade absoluta. Só existe verdade relativa. Lembra? 2 carros bateram. Quem está nesse carro acha que tem razão. Quem está nesse carro acha que tem razão. Quem viu de fora acha outra coisa. Quem viu de cima do prédio acha outra coisa. Não existe verdade absoluta. Existem verdades relativas. Então nós nunca vamos saber. Por que nós nunca vamos saber? O narrador desse livro está em primeira pessoa. E todo livro que tem primeira pessoa é viciado, unilateral, tendencioso. Qual é o outro livro da FUVEST que está em primeira pessoa? Qual é o livro da primeira pessoa? A Cidade e as Serras. A Cidade e as Serras também está em primeira pessoa. Cuidado, juízo. Viu? Cidade e as Serras também tem a primeira pessoa. A gente conhece o Jacinto pelo ponto de vista de quem? José Fernandes. Sim ou não? Cuidado. Vem? Lembre-se de uma palavrinha danada. Enunciação e enunciado. Imaginemos que o professor Eduardinho entra aqui, vai dar uma aula sobre independência do Brasil. Ano da enunciação, 2009. Ano do enunciado, 1822. Sim ou não? Enunciação é quando eu falo, enunciado do que eu falo. Sim? E nós temos esse problema nesse livro. Entre o que ele está contando e quando ele está contando, já tem 40 anos de diferença. E aí o que acontece? Eu não posso confiar em alguém que vai contar uma história de 40 anos depois. Porque 40 anos depois eu não lembro de detalhes, eu não lembro o que a pessoa disse. Concorda comigo? Você vai lembrar detalhes, como é que a pessoa reagiu, o que ela falou, etc, etc, etc. Concorda? Isto é impossível. Tão impossível quanto a metáfora que ele usou para isso. Vamos lembrar dessa metáfora? Essa aqui, ó. O senhor Bento Santiago diz que tinha um objetivo com esse livro. Qual? Atar as duas pontas da vida, os 55 anos, os 15, e amarrar uma coisa só. Só que isso é tão impossível quanto fazer o que ele queria. Ele diz no começo do livro que mandou fazer uma casa igual a casa de mata-cavalos. Entende? Quem mora de aluguel, ou quem mora filho de militar, ou quem já mudou muito de casa, me ajuda. Você consegue lembrar com riqueza de detalhes uma casa que você morou quando você tinha 10 anos? Você não vai lembrar. E você tem 20 anos, nem isso. Se você não lembra, imagina o outro tinha 40 anos depois. E mesmo que você lembrasse, você não vai encontrar o mesmo gesseiro para fazer o teto. Você não vai encontrar a mesma cor de tinta. Você não vai conseguir reconstruir essa casa. Assim como é impossível reconstruir essa casa, é impossível para ele retomar essa vida. Tá certo ou não? Sim? Tá bom. Agora eu comecei agora, tá? Não perdendo nada. Só uma coisa importante. Não se esqueça que não é o Dom Casmurro o único livro que está em primeira pessoa. Cidade de Acesso também está em primeira pessoa. Tá? Vamos lá? Minadinha A. O Bento usa muita linguagem comercial, religiosa e jurídica. Quem me explica por que ele usa muitos termos religiosos? Porque ele foi seminarista. Por que ele usa muitas palavras da área jurídica? Porque ele era advogado. Ele é formado em direito. Por que ele usa muitas palavras da área comercial? Porque a família dele vivia do quê? A mãe alugava casas, não sei o quê. Certinho não? Sim? Religiosos. Porque ele foi seminarista. Por que ele usa muitas palavras da área jurídica? Porque ele era advogado. Ele é formado em direito. Por que ele usa muitas palavras da área comercial?
Que a família dele vivia do quê? A mãe alugava casas, não sei o quê. Imaginam? Sim? E José Dias, esse aqui é o pessoal mais do Unicamp, tá? O Unicamp não caiu ainda, né? Pode cair o José Dias, o Botelho, que é agregado no Curtício, e o Leonardinho, que é agregado no Sargento de Milícias. Qual era a marca linguística do José Dias? Íssimo, importantíssimo, interessantíssimo, belíssimo, íssimo. Ninguém fala assim. Isso é fake, isso é artificial, isso é falso. Tão fake, tão artificial e tão falso quanto a situação dele naquela casa. Eles podem relacionar muito bem a linguagem dele com a situação dele naquela casa. Porque, gente, vamos pensar bem? Um agregado é uma situação difícil. Porque você é da família, mas não é da família. Pode dar palpite, mas não pode dar muito palpite. Não pode ser muito entrão. É uma situação complicada, né? Entendeu? Tudo no José Dias era calculado. Olha como o Bentinho descreve o jeito de andar. Ele dizia que ele o vagar dele era um vagar calculado e deduzido. Um silogismo completo. A premissa antes da consequência. A consequência antes da conclusão. Gente, vamos lembrar? Silogismo? Todo homem é mortal. Premissa maior. Sócrates é homem. Premissa menor. Logo, Sócrates é mortal. Conclusão. Então, como é que o José Dias andava? Premissa maior, premissa menor, conclusão. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Ele andava como se o mundo fosse um grande projeto e o sol fosse um holofote. Vocês sabem que tem gente que é assim. Tem gente que no dia a dia é um jeito, vai numa balada, muda. No dia a dia ele vai cerveja e bebe no gargalo. Vai na balada, o copo fica aqui. Fuma no dia a dia normal. Vai na balada, aquela fumada cinematográfica. Vendo? No calculado, no teatro. Ó, gente, faz favor, por que ele sugeriu para o Bentinho estudar na Europa direito? A Dona Glória jamais ia deixar o Bentinho sozinho, para levá-lo. Quando ele percebeu que não ia dar certo essa, qual foi a solução que ele arrumou? Sua mãe fez uma promessa. Quem pode desfazer a promessa é o Papa. Vamos a Roma pedir para o Papa tirar sua mãe daquela responsabilidade, claro, para viajar, né? E parou. No começo do livro ele puxava o saco da Dona Glória. A Dona Glória era a chefe da casa. Quando ele percebeu que o Bentinho começou a crescer, que o Bentinho ia ser o chefe da casa, ele passa então, olha lá, José Dias dividia-se agora entre mim e a minha mãe, alternando os jantares. Um dia jantava na casa de um, outro dia na casa do outro. Sim? Vamos lembrar? Quais são os 6 maiores argumentos contra a Capitu? Argumento número 1. Ela recebia o Escobar em casa sem avisar o Bentinho. Quem derruba esse argumento? Por que ela recebia o Escobar em casa? Porque ele estava ajudando ela a fazer umas contas que ela queria fazer um investimento. Lembra disso? Era uma surpresa. Por favor, Bentinho chegou mais cedo de casa do teatro e pegou o Escobar na porta de casa. Quem derruba esse argumento? O livro não deixa claro se a compra dos ingressos tinha sido combinado ou não. Se ele não tinha combinado com a Capitu de ir ao teatro, não havia telefone para ligar para o Escobar. Vem dar rapidinho que meu marido está no teatro. O livro não deixa claro se a compra do ingresso foi combinado ou não foi combinado. Terceiro, Dona Glória, que adorava a Capitu, depois que nasceu a criança, parou de frequentar a casa do casal, etc. Quem derruba esse argumento? Pode ser ciúme do filho. Pode ser também o quê? Ela começou a ter reumatismo, segundo os dias, tá certo? Velhice mesmo, começa a ficar ranzinza. Tem velho que não tem paciência com criança. Né? Quarto argumento. O olhar da Capitu no velório para o Escobar. Quem derruba esse argumento? Vão ao velório para olhar para onde, fixamente? Sem falar que ela era a melhor amiga da viúva. Ela tinha que passar a força para a viúva. Concorda? Quinto, o filho se parecer com o Escobar. Quem derruba esse argumento? Capitu se parecia com quem? Com a mãe da Sancho. E elas não eram parentes. Então nem todo mundo que se parece é parente. Oi, e o menino andava igualzinho Escobar. Mas ele gostava de imitar as pessoas. Certinho não? Qualquer argumento que você me der contra a Capitu, eu tenho como rebater. Sim? Bentinho era mau pai, mau marido e péssimo advogado. Porque ele escreveu este livro para acusar uma mulher que está morta. Mas é uma anta tão grande que deixa pistas para quem quiser defender a Capitu. Olha lá as inseguranças dele. Ele é um narrador inseguro. Ah, leitor,
Há tanto tempo que isso aconteceu que eu não posso dizer com segurança. Embora a prova de ter memória fraca. Bom, resumindo, cada livro eu estou pedindo para você ler um capítulo. Do Capitão de Areia, o do Carrossel e do Roubo do Menino Jesus. No Curtiço, a menstruação da pombinha. Aqui eu quero que você releia em casa o capítulo 59. Apesar que nós fizemos um exercício na apostila de R2 que já te ajudou a matar a charada. Aquele capítulo em que ele assume que ele tem uma imaginação que quando nasce um potro vira o quê? O cavalo de Alexandre. Então ele mesmo assume que tem imaginação fértil. Isso mostra então que ele está assumindo publicamente que tem uma imaginação fértil. Então ele está ele mesmo dando argumentos para quem quiser rebatê-lo. Sim ou não? Isso acontece várias vezes no livro. O que mostra que é um narrador completamente inseguro do que está escrevendo. Sim ou não? Releia em caso 59. Quem dizia que a capitã era oblíqua dissimulada? José Dias. Quem dizia que ela tinha olhos de ressaca? Bentinho. Pé. Eu só vejo no olho que está Em mim. em mim. Por que José Dias chama a capitã oblíqua dissimulada? Porque ele Ele era oblíquo dissimulado. Por que o Bentinho... Gente, vamos ser sinceros? Da Capitu eu não sei, mas do Bentinho eu sei. Quem é que pensou em traição nesse livro? Bentinho. Ele. Com quem? Bastante. Com a Sancha. Ele achava que a Capitu traiu, porque na verdade quem pensou em traição foi ele. Lembra dessa história? É a chamada projeção. Ele projetou no outro que ele fez. Embarquei um ano depois, mas não a procurei. E repeti a viagem com o mesmo resultado. Na volta, os que se lembravam dela queriam notícias, e eu dava-lhes, como se acabasse de viver com elas. Naturalmente, as viagens eram feitas com o intuito de simular isto mesmo, e enganar a opinião. Ele está assumindo que era capaz de enganar os outros. Então, portanto, como é que você vai confiar nesse livro? E se ele estiver te enganando também? Ele viajava todo ano para a Europa para fingir que encontrava com a Capitu. Sim ou não? Sim? O Bentinho, o Bento Santiago, ele não quer um leitor testemunha, ele quer um leitor cúmplice. Ele está te chamando para você participar do crime dele. Qual crime? O crime de acusar uma mulher que está morta. Quer que eu prove? Está lá. Leitor, há conceitos que se devem incutir na alma do leitor à força da repetição. O que ele está assumindo? Que ao longo da narrativa vai fazer o quê? Hã? Entendi. Uma lavagem cerebral. Ele está assumindo que ele vai repetir, para incutir em você alguns conceitos. Parou. Stop in the name of love. Se eu tivesse que pegar a minissérie Capitu, e se eu tivesse que pegar o livro Capitu, e dividir em 3 partes, em qual das 3 partes apareceu a Capitu adulta? Na primeira, na segunda, na terceira, na primeira, na segunda, na terceira ou nas 3? Capitu adulta apareceu quando? Ou na minissérie? Maria Fernanda Cândido aparece onde na minissérie? Então você não leu o livro. A Capitu adulta só aparece na terceira parte do livro. Ele fica 2/3 do livro, é ele com a Capitu adolescente. Porque na verdade ele quer pegar esta fase, porque é nesta fase que aparece o começo da dissimulação da Capitu. A Capitu que é rápida no gatilho, que engana a mãe. Desculpa ser chato, mas eu vou repetir uma cena para você. Ele está querendo incutir na sua alma alguns conceitos. Por isso que ele ficou tanto tempo na Capitu adolescente. Porque é a Capitu adolescente que ele quer mostrar para você. Não diga alô, diga sucesso.